Depois de toda esta clarificação e todos estes desafios que aqui ficam, vamos passar aqui ao nosso painel sobre os desafios regionais na empregabilidade de pessoas com problemas de saúde mental. E passo a apresentar aqui a doutora Maria Melo, que é licenciada e mestrada em reabilitação psicomotora pela Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa, todas as pessoas com os currículos vastíssimos, não é? E mais uma pós-graduação em neuropsicologia clínica, desenvolve a sua atividade profissional enquanto psicomotricista, estou a dizer bem, no Serviço de Psiquiatria do Hospital Garcia de Horta, que terá muito aqui a dizer-nos certamente. Senhora doutora, faz favor. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar aqui presente, a responsabilidade que também me foi aqui incutida para moderar tanto este painel como o próximo. E chamo agora ao palco a doutora Teresa Dolgner, que é licenciada em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço Social do Porto, exerce a sua atividade na área dos cuidados de saúde primários da ACES de Gondomar e anteriormente trabalhou no Centro Distrital de Segurança Social de Braga e do Porto. Integra, desde fevereiro de 2022, a Coordenação Regional de Saúde Mental do Norte. Chamo também a doutora Filipa Troia, também licenciada em Serviço Social, neste caso pelo Instituto Superior Miguel Torga, e em 2019 iniciou funções como assistente social no Departamento de Psiquiatria de Saúde Mental do Centro Hospitalar de Baixo Voga e em 2010 integrou a equipa de saúde mental comunitária do mesmo departamento. Desde 2019 que é membro da Sociedade Portuguesa para o Estudo de Saúde Mental e em 2022 constituiu a Coordenação Regional de Saúde Mental do Centro. É também voluntária ativa da Cruz Vermelha Portuguesa, bem como vice-presidente da mesma organização. Passo então a palavra à doutora Teresa. E relembro que tem 15 minutos para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelas palavras interessadas, Maria. Quero agradecer também à Filipa, que foi excelente, porque me ajudou a montar este PowerPoint, que eu não percebo nada do assunto. Não vou agradecer à organização, porque eu detesto falar em público, por isso não acho piada nenhuma. Ainda para mais, quase no último painel... Teresa, eu peço imensa desculpa, mas por lápis meu, falta-me convidar a nossa comentadora, relatora. Está a ver, isto está a correr bem. Isto são estas coisas. Então força. Eu peço imensa então desculpa. Força. Venha a comentadora. Eu convido também a juntar-se a nós, a nossa comentadora relatora, a professora Adelinda Candeias, da Universidade de Évora, que é docente associada com a agregação, investigadora principal, é especialista em Psicologia do Desenvolvimento e da Educação, tem competência em Gestão de Stress e Bem-Estar, doutorado em Psicologia, com agregação em Psicologia, Inteligência, Criatividade e Inovação. É regente das unidades curriculares de Psicologia Diferencial na Licenciatura de Psicologia, Seminário em Gerontologia e Saúde e da Pós-Graduação em Gerontologia e Saúde. Fundamentos de Epidemiologia e Saúde Pública e Comportamentos e Comunicação em Saúde da Licenciatura em Ciências Biomédicas. E mais uma vez as minhas desculpas por o meu lapso. Peço que se junte a nós. Parabéns, como preferir. Então posso continuar? Obrigada por isto, porque assim já foram 5 minutos ao ar. É muito menos. Pronto. Quando a Paula Domingos me desafiou com este tema, eu fiquei um bocadinho aterrada. Isto porque eu trabalho nos cuidados de saúde primários, não trabalho diretamente com pessoas com patologia mental, a não ser aquelas que aparecem normalmente no centro de saúde. As situações graves são pouquíssimas as que vêm ter comigo, só porque eu trabalho ao lado da equipa comunitária de Gondomar e eles vão pedindo a colaboração porque a equipa comunitária não tem assistente social.
e vão pedindo a colaboração do Centro de Saúde. E depois fiquei aterrada porque pensei assim, vou pedir a colaboração da equipa comunitária para ter os dados, para poder tentar perceber como é que isto funciona. Percebi também que tinha que pedir à Comissão de Ética, por isso em tempo útil não iria ter os dados. E fiquei ainda mais assustada, porque o que é que eu vou falar? E então, neste entretanto, cruzei-me com a Paula Domingos e estávamos a falar de outras coisas, das representações, de nós irmos representar às vezes os coordenadores regionais e de que não podemos falar, e ela disse, tu só tens que falar daquilo que sabes, e então é isso que eu trago hoje, vou falar daquilo que sei. E como eu estava a dizer, eu trabalho no ACES de Condomar, não sei se é para baixo, não é? Pronto. Eu estou a representar também a região Norte, o que é uma responsabilidade brutal. Temos aqui o mapa da região Norte, temos aqui o Conselho de Gondomar no âmbito da área do Distrito do Porto, o Conselho de Gondomar está ali a laranja, e este é o Conselho de Gondomar. Eu trabalho no ACES de Gondomar. O ACES de Gondomar tem 14 USFs, Unidades de Saúde Familiares, tem uma UCSP e tem uma convenção que não sei se vocês sabem o que isso é, foi uma coisa criada em 1980, porque não havia médicos nos centros de saúde suficientes, e então a ARS, ou a sub-região, ou lá o que é que existia na altura, que já não sei, convencionou com alguns médicos privados e eles tinham X número de utentes. Eles só atendiam a parte de enfermagem, a parte administrativa, era tudo feito no centro de saúde da altura. Pronto, nós ainda temos um que nós chamamos o privado 81, que é uma senhora que já com quase 70 anos, que tem 1.600 utentes, mas pronto. O total de Gondomar de utentes é de 168.187 utentes inscritos atualmente no Centro de Saúde. Eu trabalho em 3 destas USFs. Essa totalidade dessas 3 USFs que funcionam, que estão localizadas mais ou menos no centro de Gondomar, e tenho uma população total de 43.456 utentes inscritos. É essa a minha força, os meus utentes, para 17 horas e meia de trabalho, porque as outras horas estão alocadas a outras coisas, por isso estão a ver como se funciona. E então, como não consegui arranjar os dados a nível do hospital, o que é que falei com os nossos médicos de família e tentei perceber o que é que nós tínhamos para referenciar. E eles falaram-me que havia uma coisa que é as perturbações ativas, acho que é assim que se diz, deixa-me ver que tinha aqui escrito, se calhar não tenho. Pronto, as patologias ativas, essa é uma coisa, e pronto, que era a ansiedade, a esquizofrenia, a perturbação compulsiva, a depressiva e a personalidade. Pronto, e eles entregaram-me estes dados que vinham numa pirâmide etária, pronto, e eu estou aqui a tentar ver. Como veem, pronto, aqui a ansiedade, eu fiquei assustada com estes dados, muito sinceramente fiquei. E fiquei assustada então com estes, pronto, as doenças graves, aquilo que eu acho que é mesmo assim grave, que seria talvez a esquizofrenia e talvez a perturbação de personalidade, são que têm números mais pequenos. E nós estamos a ver só uma parte da população. Estamos a ver a população de Gondomar é de 164 mil utentes. Eu estou a falar estou a falar de 3 USFs com 40 e poucos utentes, 40 e tal mil utentes. E fiquei assustada porque vi estes números brutais, principalmente na área da depressão e da ansiedade, números enormes. E, entretanto, no mapa vocês conseguem ver no quadro que tem o número total de homens e o número total de pessoas em idade ativa. Por isso, realmente, o grosso é na idade ativa. E eu pergunto-me o que é que estas pessoas todas fazem. Claro que não está esta gente toda desempregada, eu creio, não é? Mas que desafios, que dificuldades é que estas pessoas têm, e mesmo as que têm uma dificuldade de uma doença mais agravada, mas todas estas situações da depressão, da ansiedade, estas pessoas todas têm imensas dificuldades e acredito que devem ter imensas absentismo no trabalho, imensa dificuldade até em manter postos de trabalho com estas situações. E depois estive a ver um quadro, até foi em colaboração com a Filipe. Isto é uma verdadeira partilha entre coordenações. E vou-vos mostrar o quadro a nível da região norte do IEFP, da reabilitação profissional.
A nível do Norte, só têm 3.343 utentes. Quer dizer, eu tenho mais utentes com patologia mental nas minhas 3 USFs do que a reabilitação profissional do Norte todo. Por isso, onde é que eles estão? O que é que acontece a estas pessoas? Porquê é que não são sinalizadas? E isto faz-me lembrar o que nós fomos ouvindo ao longo destes 2 dias, que é uma tarefa difícil de sermos as últimas, porque as outras pessoas já disseram quase tudo, não é? Disseram a importância do emprego na autoestima, as dificuldades no acesso, bem, pronto, já disseram tudo. A Paula disse aquelas coisas todas formais e evidenciou com a legislação. E de facto, eu percebi nestes 2 dias que falta a evidência, de facto, a clarificação dos números. E se calhar também temos para fazer prova, isto é quase como na criminologia, não é? Para evidenciar, temos de ter factos. E se calhar temos que começar a analisar. Se calhar para o ano, se viermos falar sobre emprego, eu vou preparar já a minha comunicação, não é? Não é só com 15 dias de antecedência. Porque tem que ser para ver se conseguimos dados. E se calhar o emprego tem que começar também a ver alguma clivagem nesta situação. E talvez, se isso acontecer, se consiga evidenciar e se consiga dar voz a todas estas pessoas. E ao dar voz a estas pessoas, podemos arranjar empregos, arranjar alternativas, arranjar legislação adequada a que estes indivíduos, de facto, possam ter um trabalho digno, não ser só o refúgio, não é? Das vezes que acontece que ficam ali num armazém, escondidos ou assim, terem de facto dar voz às capacidades, porque muitos deles têm imensas capacidades, mas não conseguem permanecer num local de trabalho fechado, não conseguem estar tantas horas a um serviço. E isto foi o que eu senti e que vou atendendo e que vou ouvindo nos meus atendimentos. Muito obrigada. Então, agora a palavra à doutora Filipa Troia. Ora então, boa tarde. Assim como a Teresa, agradecer muito o convite para poder estar aqui hoje, a partilhar um bocadinho aqui convosco aquilo que eu sei e que este conhecimento vem através da minha experiência profissional, não é? Uma vez que já sou aqui há alguns anos a trabalhar na área da saúde mental, na integração das pessoas com doença mental, e por isso trazer-vos um bocadinho aquilo que não é um conteúdo científico, ok? Mas muito daquilo que é resultado da minha prática. E por outro lado também dizer, assim como a Teresa, que vir falar de uma região é de uma responsabilidade muito grande. A minha realidade é o Concelho de Aveiro, portanto eu trabalho em Aveiro e venho aqui apresentar, vou tentar falar um bocadinho daquilo que são os desafios de uma região que tem 8 sub-regiões. Pois bem, efetivamente há muito suporte literário sobre aquilo que aborda as questões da empregabilidade. E falar de empregabilidade em doença mental é estarmos todos muito conscientes e sabermos efetivamente do que é doença mental. E que a doença mental, como já foi vastamente dito ao longo destes 2 dias, é uma doença que se manifesta de forma diferente em todas as pessoas que dela padecem e, portanto, necessitam de intervenções personalizadas e centralizadas porque tem a ver com aquilo que é a experiência de cada um. Portanto, é uma experiência única, não é igual à do lado. Portanto, tudo aquilo que nós pudermos pensar ao nível de intervenção tem que ser centrado naquilo que são as características das pessoas. Mas, no entanto, também termos toda esta caracterização literária não significa que efetivamente depois tenhamos uma amostra, e aqui vou falar um bocadinho daquilo que a Paula também já referiu, que é a ausência de uma evidência. Nós não temos uma caracterização do que é, do número de pessoas que efetivamente têm doença mental e que estão inscritos, desempregados ou integrados em medidas de apoio ao emprego neste momento em Portugal.
Portanto, a região centro tem 2.252.648 habitantes, é a terceira mais populosa, a segunda mais extensa, 8 sub-regiões, como disse, tem 7 serviços locais de saúde mental, 2 equipas comunitárias de saúde mental, uma delas de adultos, outra de infância e adolescência, tem 8 centros de emprego e formação profissional, 3 centros de emprego apenas e 12 centros de recursos. Portanto, não estamos mal. Região Centro. O que vos trago aqui são estatísticas da deficiência, porque, mais uma vez, não encontramos naquilo que são os contextos onde podemos encontrar estatísticas ao nível da empregabilidade, não encontramos nada que se refira sequer às pessoas com incapacidades, que é onde nós temos os nossos utentes. E perguntava eu no outro dia com uma colega, quando estava a preparar a apresentação, então, onde é que estão? Onde é que está a visibilidade destes utentes? Porque é que no IFP, no site do IFP, não aparece nada com menção às incapacidades? Porque é para proteção de dados. Proteção de dados? Nós não estamos a proteger nada, nós estamos a esconder, que é mais grave. Estas pessoas, efetivamente, precisam de proteção, mas de proteção na empregabilidade. Não é? Precisam de evidência, precisam de serem conhecidos e precisamos, efetivamente, começar a dizer as coisas como elas são. Doença mental não faz mal. Quando começarmos a falar sobre doença mental, ela torna-se mais comum naquilo que é o falar, naquilo que é, efetivamente, na articulação com as estruturas empregadoras. Pronto. E então, aqui, vou focar pela positiva, ao contrário da Teresa. Nós estamos mal. Estamos a seguir a Lisboa e Val do Tejo. Temos 1.848 pessoas integradas em medidas de diagnóstico, orientação e formação. 2.701 no apoio à colocação e inserção. Emprego protegido, 885. Não estamos mal. É a minha conclusão. Por outro lado, temos aqui um número de desistências. O que é feito a estas pessoas? Porquê é que elas desistiram? Conhecemos? Conseguimos intervir? Não sei. Não conhecemos? Não sabemos quem são? E se efetivamente são pessoas com doença mental ou com deficiência mental? Não sei. Ou com doença mental e deficiência mental? Não sei. Não sabemos. Pois bem, efetivamente também pensar-se numa legislação é conhecermos as pessoas com doença mental. E conhecermos as pessoas com doença mental para podermos também melhor criar legislação, medidas que as protejam melhor. São pessoas que efetivamente têm um percurso de doença, não é? Marcado por sintomas, tratamentos farmacológicos que efetivamente mantêm e mantêm dificuldades efetivamente às vezes para a vida. E como é que é a relação destas pessoas com a doença? Não é? Aceitam? Em que fase estão? Negam? Portanto, é preciso pensar sempre que também eles estão a fazer um próprio percurso em relação à sua própria doença. São pessoas maioritariamente marcadas por isolamento social, com uma fraca rede de suporte e de contactos sociais. Como é que é o percurso destas pessoas? Quantas vezes já tentaram integrar-se profissionalmente com ou sem apoio? Que experiências foram estas? Que traumas ficaram? Como é que foi a receptividade por parte das entidades empregadoras ao longo da sua vida? Que estratégias adotaram para conseguir ultrapassar as suas dificuldades? E são pessoas, efetivamente, com receio de uma nova experiência, não é? De um novo contexto de trabalho. Porquê? Porque há novamente um receio de voltar a falhar e porque, efetivamente, há uma forte probabilidade de encontrarem pessoas que, ao seu lado, a trabalhar consigo, tenham receio, tenham o estigma da pessoa que está ao seu lado. Recuperação. Efetivamente, há ambições, há vontades, ainda há sonhos, mas também há alguma perda de esperança. A importância na obtenção de rendimentos, mas isto é transversal para todos, não é? Portanto, não andamos aqui a trabalhar para aquecer, é sempre bom, ao final do mês, sermos e sentirmos recompensados por aquilo que fazemos e as pessoas com doença mental não são diferentes nesse aspecto. Portanto, o empregador, como é que o empregador se situa? Efetivamente, existe aqui, na grande maioria do tecido empresarial, uma grande falta de informação sobre o que é doença mental. E maior parte dos comportamentos, efetivamente, também possam ser discriminatórios, advém desta falta de conhecimento, não é? Centram, provavelmente, muito a sua visão na condição que é aquilo que é doença.
E daí a necessidade de quem está nesta linha da frente dos contactos com empresas, na linha da frente da integração no mercado de trabalho, de centrar e de falar da pessoa naquilo que são as suas potencialidades. Necessita sentir disponibilidade, apoio e suporte por parte dos técnicos de acompanhamento, principalmente nas situações de crise que vão acontecer. Quem é que são os contactos de referência? Desconhecem a importância dos recursos naturais. É preciso dizer-lhes que isto são pessoas que, efetivamente, algumas não têm famílias, mas outras têm, não é? E que são famílias que serão parceiros fundamentais neste projeto de integração no mercado de trabalho, porque serão as pessoas que poderão estar às 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, a dizer: olha, levanta, tens que ir trabalhar. Não é? Quando a vontade para ficar na cama provavelmente é um bocadinho grande. Corpo de funcionários. Portanto, ao introduzirmos esta pessoa numa empresa, não é? Ao tentarmos ajudá-la naquilo que é uma integração profissional que queremos nós acreditar que seja para o futuro, pensar também nos que já lá estão, não é? E ontem a Marisa dizia isso e bem, da área, portanto, que é a adaptação dos funcionários que também já estão nesta empresa. Pensar neles. Desculpem. E os empregadores, por norma, como a Telma dizia e bem, são pessoas que estão centradas para valorizar a rapidez e a produtividade. Tempo é dinheiro. Como é que nós vamos contra estes argumentos, contra estas evidências? Portanto, o suporte na doença mental no emprego, a importância da realização do perfil vocacional, a disponibilidade e tempo, portanto, e aqui salientar que efetivamente há técnicos de acompanhamento que estão nos centros de recursos com volumes de processos gigantes, não é? E que efetivamente também poderá ficar um bocadinho aquém naquela que é a capacidade de uma resposta imediata quando é necessário. Formação. Quem são os técnicos que fazem, por exemplo, parte dos centros de recursos destas equipas? Que formação têm? Que especialização têm na área da doença mental? Prepararam-se? Conseguem receber informação sobre isto? Quem é que vai à entidade empregadora fazer aqui algum tipo de sensibilização, algum tipo de abordagem de uma pessoa com doença mental ou intervir numa situação de crise? Investimento na articulação com os serviços locais de saúde mental. Estamos num bom caminho. O Decreto-Lei 103/2021 efetivamente ajuda bastante a clarificar a organização e o funcionamento destes serviços. E uma das coisas que... Desculpem, está a dizer que é para eu terminar, não é? Portanto, é uma dica. Ok. Portanto, a setorização dos serviços. Setorização significa um serviço local de saúde mental é responsável por uma área geográfica, dividir essa área geográfica por equipas, no sentido de facilitar proximidade, acessibilidade e colaboração com as estruturas da comunidade dessa mesma área geográfica. Suporte na doença mental e inexistência do enquadramento legal, como a Paula já disse bem, portanto, nada mais há a dizer. Desafios e estratégias. Criação de evidência, aquilo que já fui falando. Efetivamente, incapacidades é, a meu ver, um termo muito limitativo para aquilo que é doença mental. A pessoa não tem uma doença mental, a pessoa é um incapaz. Portanto, é assim que nós vamos apresentar esta pessoa, que nós queremos que seja capaz naquele emprego. Assimetrias regionais são uma dificuldade, não é? Portanto, é uma área geográfica extensa, com bastantes dificuldades entre si, nomeadamente ao nível daquilo que são as acessibilidades e os transportes, por exemplo, como a Maria dizia bem, por exemplo, ao nível de um transporte para ir para um emprego, não é? Enfoque na prevenção, sensibilização para a referenciação, sinalização junto dos serviços. O que é que eu quero dizer com isto? Há muitos profissionais de saúde mental que efetivamente também não referenciam os seus utentes para medidas de apoio ao emprego. Desconhecem, não sabem o que são. Portanto, efetivamente também tem que haver aqui um trabalho a ser feito nos serviços locais de saúde mental. Identificação e intervenção precoce. Como a Ângela dizia, e bem, intervenção nas escolas. Muitas das pessoas com doença mental na idade adulta já tinham manifestação de algum tipo de dificuldades ao nível da sua adolescência, não é? Portanto, e porque não começamos também a antecipar, falar sobre a integração profissional, integração na educação, nos locais onde estas pessoas se encontram. Crianças, mais tarde adultos. Investimento em serviços de apoio à educação, reintegração e manutenção, aumento das habilitações, por exemplo, que possam ajudar muitos dos nossos utentes
a avançar até para o ensino superior. Melhorar as relações com estruturas de apoio ao emprego, revisão das políticas de apoio ao emprego, como a Paula já disse bem, programas centrados na saúde e no bem-estar, ambientes de trabalho saudáveis. Que programas as entidades empresariais oferecem aos seus funcionários? Que possa promover a sua saúde mental, prevenção do burnout, resultados seguramente muito mais duradouros. Ainda, diminuição das desigualdades sociais, intervenção nas determinantes sociais e aqui um papel preponderante para o serviço social, uma vez que toda a sua intervenção é em contextos multifatoriais e multiproblemáticos. Organização funcional e assistencial dos serviços locais. Isto também, efetivamente, estava há pouco a dizer que existe um decreto-lei, mas está a ser um desafio, inclusive é para as coordenações, que estão um bocadinho com esta pasta da reorganização dos serviços locais de saúde mental, que eles consigam, eles próprios, organizarem-se, setorizarem-se e alocarem equipas a cada setor. Campanhas de luta contra o estigma em vários contextos da comunidade e contextos específicos. Por exemplo, feiras de emprego, entidades empregadoras do setor público e privado, integração de temáticas sobre saúde mental na formação contínua de empresas e serviços. Por exemplo, uma das coisas que estamos a pensar ao nível da Zona Centro é a própria delegação regional do Centro de Emprego e Formação Profissional poder integrar na formação contínua dos seus funcionários horas dedicadas à formação na área da saúde mental. Estabelecimento de parcerias e protocolos de colaboração, as redes sociais aqui, contextos facilitadores. O Decreto-Lei nº 103/2021 de 14 de dezembro. Os conselhos locais, conforme eu dizia há ontem, os conselhos locais e regionais de saúde mental. Participação dos utentes e familiares. E aqui acrescentaria, muita da invisibilidade que a doença mental tem no nosso país advém da falta de voz dos nossos utentes. Quantos deles se queixam? Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados de Saúde Mental, sebejamente aqui já falado também, portanto, uma cobertura geográfica insuficiente e escassa, principalmente ao nível das respostas socioocupacionais, que poderiam ajudar e muito a fazer aqui um trabalho de estímulo de competências para depois avançar-se para a integração no mercado de trabalho. Depois falar-vos aqui um bocadinho daquilo que tem sido a minha experiência na Coordenação Regional de Saúde Mental Centro. Este projeto, vocês já conhecem o modelo, o modelo no Individual Placement and Support significa integrar a pessoa no mercado de trabalho aberto. Porquê? Porque muitas das pessoas, algumas, não são muitas, mas algumas das pessoas que nós acompanhamos não se identificam nada com o processo que está implementado. Não querem ir a um centro de recursos, não querem ter que tratar de um atestado multiuso. Têm esse direito. E então, o que é que fazemos com eles? Ficam excluídos da possibilidade de uma integração no mercado de trabalho. Então pensámos, portanto, juntamente com a delegação regional, um projeto piloto. Um projeto piloto para estes concelhos, Castelo Branco, Coimbra e Viseu. E porquê? Porque são concelhos com equipas de saúde mental comunitária e equipas de primeiro surto psicótico. E depois aqui a ideia qual é? Poder haver um encaminhamento para o centro de emprego, haver alguém que recebe esta pessoa, faz o perfil vocacional, faz uma prospecção daquilo que é o tecido empresarial e ajuda na colocação da pessoa. A equipa de saúde mental comunitária, que funciona de acordo com o modelo do terapeuta de referência, tem alguém que faz o acompanhamento desta pessoa no local de trabalho. Portanto, o acompanhamento é feito pelas equipas de saúde mental comunitária. Isto para ir ao encontro daquilo que são pessoas que efetivamente têm uma capacidade funcional e reabilitativa um bocadinho acima da média, porque também existem. Muitas destas pessoas até com habilitações literárias superiores, não é? E que efetivamente não se revêem naquilo que nós temos para oferecer neste momento no país e que por isso não podem ficar de fora. E queria assim terminar, dando o meu obrigada. Espero não me ter excedido e obrigada pela vossa atenção. Convido exatamente a professora Arlinda Candeias a juntar-se a nós e poder realizar aqui um breve comentário acerca das comunicações das colegas. Passo-lhe a palavra, então. Está ligado, está. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Agradeço também as partilhas que fizeram sobre a situação no centro e no norte do país, que nos deixam questões muito pertinentes.
Eu venho da Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano da Universidade de Évora, é a escola mais recente, mas eu sou psicóloga de formação e comecei por trabalhar na APP-ACDM de Aveiro. Conheço bem Aveiro. Fiz toda a minha formação em Coimbra e conheço bem a área da deficiência, eu vim dessa área. Aliás, ainda hoje trabalho em muitos projetos ligados à inclusão. E enquanto ia ouvindo o programa deste fórum, quer ontem, quer hoje, sou levada a pensar que neste momento temos práticas, mas também legislação mais clara para apoiar a inclusão das pessoas com deficiência do que propriamente as pessoas com doença mental. É efetivamente a realidade do nosso país. Os números que nos trouxeram são de facto alarmantes e realmente levam-nos a pensar que é necessário que as instituições colaborem mais. As universidades também estão cá para trabalhar com todas as instituições. E também para pedirmos mais às nossas instituições públicas. Eu vou dar-vos 2 ou 3 exemplos, porque falámos muito da questão da empregabilidade e da doença mental, muito ligada às empresas e aos mais desfavorecidos. Mas eu vou dar-vos números que, para mim, quando os descobri, foram arrepiantes. Dados de um sindicato de professores, de alguns anos atrás, dizem-nos que temos 120 mil, nesse ano, tínhamos 120 mil docentes no ativo e 50% meteram baixa. Mas não conseguimos averiguar porquê. Porque esses dados não estão disponíveis. Fizemos recentemente um estudo sobre stress e burnout em profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, e mais de 50% dos médicos relataram sintomas de stress crónico. 40% dos enfermeiros também os relataram, e entre 25% a 30% dos técnicos. Portanto, nós temos uma epidemia de mal-estar nos nossos profissionais adultos e isto tem consequências no consumo de medicamentos, na ansiedade, na depressão. A doença mental propriamente dita, no sentido clássico, como referiu, a esquizofrenia, por exemplo, as perturbações de personalidade, não estão a crescer assim tanto quando comparamos com os dados de há 20 anos atrás. Mas quando olhamos para a ansiedade, para a depressão, os dados são avassaladores. O professor Miguel Xavier ontem falava do consumo de antidepressivos em Portugal e é de facto assustador. E é impressionante como não temos medidas diretamente associadas a esta situação. E como não temos números, não é? Nós vamos lá pelos consumos. Mas também vos posso dizer, eu estive rapidamente à procura de dados, não temos muitos dados, mas também posso dizer que os nossos jovens estão a consumirem mais ou menos 250 mil embalagens de Ritalina por ano. E estes jovens, dentro de 6 a 7 anos, serão adultos com patologia a consumir Ritalina e outra medicação de apoio à saúde mental. E o que é que se está a fazer por estes jovens? O que é possível? Os profissionais estão todos no limite, porque nós acompanhamos situações de terreno. Uma jovem que há pouco tempo, nos últimos 4 meses, fez 3 tentativas de suicídio e que tem andado entre as urgências de Évora e as urgências de Lisboa, de pedopsiquiatria, porque para toda a região temos uma pedopsiquiatra. O que conseguiu de apoio público para a sua situação, para além do apoio médico, foi participar num grupo de apoio que funciona 2 horas de 15 em 15 dias. Os pais não têm condições económicas para lhe pagar a psicoterapia. Estamos agora na luta com a burocracia para os pais conseguirem algum apoio económico para terem uma psicoterapia particular. E, portanto, esta é a realidade do terreno.
para os jovens, que, como dizia, o que é que se está a fazer na área da educação? E está-se a fazer muito pouco, porque os recursos são mínimos. E precisávamos dos tais 113 profissionais que falavam ontem o professor Miguel Xavier, mais uma vez. Precisávamos deles para anteontem, não é? Mas não os temos. E as pessoas tentam virar-se como podem. E isto não... O como podem é muito difícil. Vocês são umas campeãs do terreno, é o que eu tenho para vos dizer. Porque, efetivamente, a situação é difícil. Hoje de manhã tivemos um vislumbre daquilo que funciona muito bem, e ainda bem que temos boas práticas em Portugal, mas temos muitas necessidades e que atravessam o setor privado e o setor público. Falou-se muito aqui dos mais desfavorecidos, mas há grandes grupos profissionais em Portugal que sofrem de patologia mental e que precisam urgentemente de apoio, e nem sequer há uma tradição de apoio para estes grupos. Os professores, por exemplo, os profissionais de saúde, para já não falar dos polícias, dos militares e por aqui fora, dos ex-combatentes. E, portanto, efetivamente, precisamos de nos unir entre instituições que estão no terreno, entre as instituições de saúde, as instituições de solidariedade social, e também as instituições de ensino superior, porque nós temos recursos para ajudar a fazer a investigação, a perceber os indicadores e ajudar a traçar políticas para o terreno. É preciso pensarmos e trabalharmos em conjunto, porque a situação é, de facto, de uma doença crónica ao nível da doença mental. A doença mental, neste momento, é tratada como uma doença crónica que está a ser maltratada, digo eu. E precisamos trabalhar realmente sobre isto. É importante pensar estrategicamente como fazê-lo. Também referiram os programas, também referiram as equipas comunitárias, e penso que há aqui... As políticas estão montadas, é preciso passar para o terreno. Há os exemplos das boas práticas com estas equipas que estão no terreno, é generalizar esta possibilidade. Há programas de intervenção testados. Tenho aqui um exemplo que posso deixar como sugestão. É um programa de gestão otimista do stress que nós adaptámos para Portugal e que se usa na Alemanha. As seguradoras na Alemanha, quando alguém é sinalizado pelo médico na empresa ou no serviço onde está como sofrendo de stress, de burnout ou indicadores depressivos, é-lhe dada a possibilidade de ir para uma psicoterapia individual durante X sessões ou de fazer este programa em 10 sessões. E podem fazê-lo para aprender, por exemplo, a autorregular melhor os stressores, aquilo que gera ansiedade, etc. E nós precisamos de caminhar para aqui. Precisamos de caminhar para respostas eficazes, estruturadas, que não passem só pelo individual, mas que passem também pela capacitação e pelo empoderamento das pessoas para poderem lidar com a sua própria patologia. Por tudo isto, este painel pôs o dedo na ferida, mas, ao mesmo tempo, deixou-nos aqui sugestões que deixam, acima de tudo, o desafio que é preciso trabalhar muito mais, mas trabalhar de forma muito mais próxima e em rede, envolvendo as instituições, os doentes mentais, as famílias, mas também as universidades. Nós estamos cá para trabalhar com todos os parceiros e, acima de tudo, para trabalhar com os doentes e com as famílias dos doentes, porque eles não têm voz. Na deficiência, os pais, mas aqui o doente e as suas famílias muitas vezes não têm voz, porque as famílias estão ocupadas a tratar deles e não têm voz. Portanto, é efetivamente necessário fazer um lobby a favor da saúde mental. Obrigada. Muito obrigada pelo seu comentário, professora. Não sei se temos questões da audiência.
muito obrigada às colegas. Vocês disseram tudo. O terreno traz tudo. Lá é que estão as coisas. Não é na legislação. É lá no terreno. E eu fiquei aqui mesmo tocada, pessoalmente tocada, com tudo que eu ouvi. E fiquei a pensar num dilema enorme, que foi aqui que a questão da, por um lado, a proteção dos dados, se é mesmo proteção, ou se é esconder, não é? E, por outro lado, se essa proteção de dados não é esconder e é mesmo proteger, não é? Porque, eu vou-vos dizer uma coisa, eu tive uma depressão grave, eu tenho idade para dizer isto, pronto. Tive uma depressão grave ano passado, fiquei um mês de baixa, certo? Não mais, portanto, eu fui para o trabalho ainda em recuperação. Mas era importante ir para o trabalho, porque ir para o trabalho fazia parte da recuperação. Eu pagava para que os meus colegas não soubessem que eu tinha estado com uma depressão. E os meus colegas são da área. E eu senti, se calhar erradamente, mas eu senti que durante muitos meses eu tive que provar que não tinha perdido capacidades. Portanto, eu não me importo de dar este testemunho em favor desta questão. E porquê? Porque a questão da doença mental não é dos outros, é nossa. E é do terreno que vêm estas coisas todas que vocês disseram, que é muitíssima coisa. Psicoterapia, onde é que está a psicoterapia? No serviço público? Onde é que isso está? Não é? Para chegar a uma primeira consulta, como é que se lá chega? Como é que se tem um transporte para ir para o trabalho ou para um estágio que se arranjou? Não é? Como é que se lida com a questão do rótulo? Não é? Tudo isto e tanto que vocês disseram que eu nem sou capaz de dizer mais. É assim, não vai acontecer nada nas nossas vidas de novo e de diferente e de bom sem uma mudança das mentalidades. E isto está na estrutura da sociedade, corre no sangue da sociedade. E nós temos preconceitos elevadíssimos sobre tudo o que não é um executivo aprumado e eficiente das 9 às 5h30. E nós temos esse preconceito. Portanto, nós somos nossas pessoas é que impedimos que as pessoas entrem nos trabalhos. A doutora Paula, eu já vou calar, a doutora Paula fez um barrimento belíssimo e competentíssimo, como ela sempre faz, da questão da legislação. Claro que aí também poderá haver questões, mas é nas pessoas que as coisas nascem. Me peço desculpa. Obrigada. Não tem nada que pedir desculpa. Acho que a doutora Emília ficou aqui um ponto muito importante e eu também tendo o background hospitalar, comunitário, de facto, o estigma não é só de nós para os outros e que muitas vezes existe algum estigma dentro dos próprios profissionais de saúde de que nós não adoecemos. Concordo inteiramente consigo, de acordo pelo menos com a minha experiência. Não sei se alguma das aqui colegas de mesa gostaria de comentar ou de acrescentar algo. Você só vê. Então, efetivamente, quando eu falei do esconder, é uma interpretação minha. Atenção, foram palavras minhas. Mas, efetivamente, eu acho que a partir do momento em que nós não damos os nomes às coisas, nós não estamos a ajudar à visibilidade, não é? Portanto, e se não estamos a ajudar à visibilidade, não podemos pensar medidas efetivamente adequadas para aquilo que se pretende. Pronto. Agora perdi-me. A questão de se esconder é proteger. Efetivamente, a questão do revelar. Mas isso até deve ser devolvido à própria pessoa, que quer revelar o seu diagnóstico, não quer, tem direito a isso. Nós não temos que estar aqui a obrigar a nada, não é? A pessoa tem o direito de não querer, efetivamente,
revelar que tem uma doença e até poder achar que o termo incapacidades lhe serve. Atenção, portanto, isto depois também lá está, é de acordo muito com aquilo que é a pessoa. Mas olhando para um geral, efetivamente, se não ajudarmos a criar ou a chamar as coisas pelos seus próprios nomes, a doença mental nunca vai ter visibilidade ao nível da empregabilidade. Não é? Porque estamos a empregar pessoas com deficiência e incapacidades. E nas incapacidades cabe tudo. Não é? Pronto. Agora vou passar aqui à Teresa, mas também dizer que, efetivamente, para nós podermos chegar a mudanças que queremos, concordo consigo, tem que haver mudanças de baixo para cima, das mentalidades, e reproduzir estes momentos de partilha e de conhecimento hoje que criámos aqui e ontem, riquíssimos, passar destas portas, por exemplo, para os tecidos empresariais, não é? Portanto, porque é que não temos aqui empregadores? Passar esta mensagem a empregadores para que ouçam que, efetivamente, há pessoas que estão sedentas, não é? De poder trabalhar e serem bons funcionários e conseguirem manter os seus empregos, efetivamente também com o acompanhamento e o suporte adequado. Que má. E concordo também com uma questão que se calhar eu não abordei, porque é o que faz esta angústia toda de estar aqui. O território é importantíssimo, o terreno é importantíssimo, mas também não adianta nada nós não transmitirmos isto para que a legislação aconteça, porque só quando as coisas ficam escritas no papel é que depois as coisas podem acontecer. Agora, a pertinência é nós realmente incentivarmos as famílias, os próprios utentes, a darem voz a todas estas situações, incluindo os profissionais, porque nós às vezes estamos tão assoberbados com todo o nosso trabalho que não conseguimos parar e sentar e fazer chegar a quem tem direito estas angústias. Porque quando se faz uma legislação, às vezes, e eu continuo a dizer, eu trabalhei sempre, estes anos todos que eu trabalhei foi sempre no terreno. E dificilmente nós conseguimos parar e fazer chegar aquilo que sentimos a quem legisla, a quem está a ditar as leis. E às vezes está em leis que nós, quando chegam à nossa beira, só pensamos assim, aquela gente não sai do local de trabalho, não imagina, não sai do gabinete para ver se isto tem pés para andar, porque não tem pés para andar. E eu estou nestas andanças da saúde mental há muito pouco tempo, mas há pouquíssimos anos atrás, foi para aí em 2016, a legislação saiu, uma questão das fraldas, de produtos de apoio, que só podiam ser prescritos pelo serviço hospitalar. E entretanto, nós só perguntávamos assim, e para a pessoa ter direito, se não tem nenhuma consulta num serviço hospitalar, como é que chega lá? Vai à urgência? Vai à urologia? Às vezes as pessoas não têm necessidades de usar fraldas, mas não é por uma questão da urologia, tem a ver com a questão mental. Aonde é que vai? E fiz uma exposição, eu e uma colega fizemos uma exposição ao Instituto Nacional de Reabilitação. E eles responderam-nos, calou-se, fantástico, vou-me embora. Responderam-nos que tinha a ver com a legislação. Foi assim, foram muito queridos, voltaram-me a remeter para a legislação. E eu disse assim, mas eu percebi isso, mas agora explique-me concretamente como é que eu faço. Aquele utente não tem consulta nenhuma na especialidade, como é que ele vai obter a fralda? Quem é que paga os transportes para ele ir, porque estão acamados, para ele ir ao hospital para ter a obtenção desse produto? E então já não me escreveram, telefonaram-me. E disseram assim, de facto tem razão, como é que é esse procedimento? Pronto, depois saiu em 2016, acho que foi dia 1 de junho, a nova lista homologada, e aí as fraldas já vêm ligadas aos produtos de apoio, já vêm ligados ao médico de família. E depois foi um filme, quando mais tarde saíram estes produtos de apoio a serem prescritos pelo Serviço Nacional de Saúde. Fantástico, foi muito mais fácil. Eles não tinham noção da quantidade de gente que utilizava fraldas. E então até diziam, podem ter as fraldas no centro de saúde, e eu fartei-me de rir, assim, aonde nós quase que não cabemos, como é que vamos meter não sei quantos milhares de fraldas para não sei quantos utentes? E estas coisas tão básicas, não é? Eles não percebiam isto, pronto. Mas estas coisas, porque não perguntam a quem de facto está no terreno? Mas e sim, de facto as coisas depois só podem funcionar quando estão legisladas. O que eu acho importantíssimo é esta proximidade. Eu acho que
este decreto 113 foi fantástico. Porquê? Porque vai aproximar os profissionais dos utentes. E é importantíssimo nós não estarmos só no nosso gabinete, é importantíssimo nós vermos as condições, porque quando eles vêm aos nossos gabinetes, nós não vemos as condições sociais em que eles vivem, não vemos a dificuldade que eles têm para apanhar um transporte para vir a uma consulta ou para ir a um trabalho. E muitas vezes as pessoas dizem, eu até arranjava trabalho naquele sítio, mas tem que apanhar 4 transportes, tem que sair às 6h30 da manhã, a escola só abre às 8h30 ou às 9h, o ATL só abre às 8h, e o que é que eu faço? Tenho que pagar tanto a uma ama para ficar com o meu filho, por isso mais vale não ir trabalhar e receber o apoio social que estava a receber até agora. E só quando nós nos paramos e deparamos com estas situações no dia-a-dia, de facto há muitos que nos comem de cebolada, concordo plenamente. Há imensos. Mas nós também temos que filtrar e perceber estas coisas. E a legislação muitas vezes pode ajudar. Agora, o que é importante é ouvirmos uns aos outros e sentarmos na mesa, discutirmos as situações em parceria, em igualdade de circunstâncias. Porque estamos a falar de todos da mesma pessoa, daquelas pessoas. Estamos a falar de todos, são todos nossos. E cada um dar o seu contributo, cada um fazer a sua parte. E ouvirmos a todos e não achar que o nosso trabalho é mais importante que aquele não, estamos a lutar pela mesma causa e temos que lhe dar voz, é só isso. Bom, de facto temos aqui que diminuir o hiato que existe entre a teoria e a prática e ter em conta os profissionais que estão no terreno. Este assunto, como diria, dá pano para mangas e eu sugiro que continuemos esta bela conversa fazendo assim um brevíssimo intervalo de 10 minutinhos e voltamos já de seguida para... Deixa-me só fazer uma pergunta. Mas, desculpa, Telma, senão não nos ouvem. Qual é o tempo médio de adaptabilidade de um doente mental? Eu sei que é muito sui generis, mas médio, só médio, somando esta gente toda que está empregada pelos parcos números que vocês têm, qual é o tempo médio de adaptação a uma empresa? Teresa? Eu sei que vai depender da patologia, vai depender de uma data de coisas, mas somando o número de inclusão que já de doentes incluídos no ambiente laboral que já têm, qual é o tempo médio de adaptabilidade? Eu começo por dizer que aquilo que já todos dissemos, não há dados. E nós na área, eu não te posso responder, Telma, porque tenho receio de depois dar uma resposta que não seja correta. Quando tu falas em tempo médio, estás a falar do tempo que uma pessoa com doença mental leva para se adaptar a uma empresa? Entrar na plenitude, para a pessoa começar a sentir-se confortável, começar a trabalhar, a ter um relacionamento com os colegas. Eu, se calhar, começava por dizer que qualquer um de nós precisa do seu tempo de adaptação a qualquer local de trabalho. Eu, se mudar, e se calhar ia por essa perspectiva, mas isto sou eu, Teresa, até quando integramos um novo colaborador na área. Eu acho que 6 meses, pelo menos, é o que qualquer um de nós, quando entra num novo local de trabalho, precisa para se adaptar à cultura da empresa, aos colegas, às palavras, aos conceitos novos. E portanto, não vou, e vou fazê-lo consciente, não vou diferenciar a pessoa com doença mental da pessoa. Qualquer um de nós precisará desse tempo. Agora, durante estes 6 meses, a pessoa com doença mental precisa, efetivamente, de um apoio planeado e constante para que esta integração corra bem. Na plenitude? Na plenitude, sim. Ok. Não sei se te respondi. Respondeste, era este dado que eu precisava. Okay. Obrigadíssimo. Muito obrigada, Telma, pela tua contribuição e muito obrigada também à doutora Teresa. Vamos então aqui para um breve intervalo e regressamos dentro de 10 minutos. Até já.